Então, olha lá. Aqui, 10.4. Se você prestar atenção, o título dessa sessão é aqui. Funções pares e ímpares. Então, séries de Fourier para P2 agora. P1 já caiu transformada de Laplace e série de potência. Séries de Fourier, ainda vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, né, mas já vamos encerrar. A série de Fourier, ela já é tema para P2. O primeiro tema que está ficando aí para vocês com essas listas de exercícios. Então, aqui ele fala de funções pares e ímpares. Antes de olhar outros exemplos de série de Fourier, vamos distinguir duas classes de funções para as quais a fórmula de Euler-Fourier pode ser simplificada, que são aqueles do A0 a MBM, né? Vai simplificar, se você levar em consideração isso aqui. Essas classes são formadas pelas funções pares e ímpares, que são caracterizadas geometricamente pela propriedade de simetria em relação ao eixo dos y e a origem, respectivamente. Ele considera que a ímpar é simétrica em relação à origem, né? O que quer dizer isso? A simétrica em relação à origem seria uma rotação de 180. Né? Se você pegar a figura e na sua mente rotacionar ela 180 graus em torno da origem, imagine isso aqui rodando 180 graus, não em torno dele mesmo, né? Que ele vai ficar girando aqui. Você imaginar isso aqui girando, esses dois eixos, como se fosse feito de madeira, girando, que nem dois ponteiros assim de madeira, né? Girando em torno da origem. E o desenho do gráfico da função acompanhasse a moldura de madeira girando. A hora que você girasse 180 graus, esse negócio aqui ia cair bem em cima desse, ia casar perfeitamente. Isso que significa simetria em torno da origem, né? Mas eu procuro explicar para os alunos daquele jeito que eu tinha falado antes. Você reflete para cá, depois reflete para baixo, né? Bom, e é óbvio, a função par é uma simetria em relação ao eixo dos y. Essa aí não precisa nem explicar muito, porque a pessoa já entende sem muito drama, né? Então, beleza. Aqui ele deu um exemplo de uma função qualquer par, parece meio que um cosseno hiperbólico, né? E uma função ímpar, que eu não saberia nem te dizer qual é. Certamente não é seno hiperbólico, porque não tem essa descontinuidade aqui no seno, né? Então, quer dizer, analiticamente, f é uma função par se seu domínio contém o ponto menos x, sempre que tiver o ponto x, e o f de menos x for igual a f de x. Essa é a função par. Tá? Analogamente, f é uma função ímpar se seu domínio contém o menos x, sempre que contiver x, e o f lá do menos x for, em vez de ser igual a f de x, que nem no caso da função par, o f de menos x é menos f de x. Aí é uma função ímpar. Né? As funções clássicas mais famosas pares, a função constante igual a 1, outras funções, na verdade toda função constante é par, né? Se fosse constante igual a 2 seria par também, ou menos 3, x ao quadrado, na verdade x elevado a toda potência par vai ser função par. Cosseno de x, cosseno de 2x, cosseno de 5x, pode ser número ímpar também, cosseno de nx, né? Módulo de x. Eu acrescentaria alguma aqui que é famosa também, que é par. Eu acrescentaria a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado é par. Eu tenho vergonha dessas minhas luzes, sabe? É muito, muito, muito bagunçado, letra feia, parece pichação. Aqui, ó. Eu preciso melhorar isso aqui. Então, outros exemplos, quer dizer, exemplos clássicos de função par, né? Função par, exemplos, né? O que a gente pode colocar aqui? 1, constante c, módulo de x, x ao quadrado, x elevado a qualquer potência par. A gente tem também o caso do cosseno de nx. O que mais que daria para acrescentar? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E daria para acrescentar também o cosseno hiperbólico de nx. Isso aqui também daria certo, né? Interessante isso aqui. Então, quer dizer, tem, e etc., né? Tem outros exemplos também de função par, certamente. A tangente de x, por exemplo, daria para acrescentar tangente também, né? Não, desculpa, falei bobagem. A tangente é ímpar. Não, deixa para lá, deixa só essas aqui. Função ímpar. O que a gente pode colocar na função ímpar, né? Função ímpar
Função ímpar é o seguinte, você tem aí a função, vamos ver o que ele fala aqui, para a gente pegar já alguns exemplos dele. Ele fala aqui, você tem a função x, x ao cubo, na verdade, x elevado a todos os expoentes ímpares, né? X elevado a ímpar, 2n mais 1, ou 2n menos 1, tanto faz, né? Beleza, que mais? Seno de nx, seno de nx. Eu também colocaria seno hiperbólico de nx, né? Seno hiperbólico de nx também é ímpar. Eu acabei de falar agora há pouco a tangente de x. Tangente de x. Bom, mais algum exemplo aí de destaque? Vamos pensar aí, né? Eu acho que mais que a gente poderia colocar aqui? Deixa eu ver se ele fala algum. Não falou mais nenhuma. Não falou mais nenhuma, mas certamente tem mais exemplos, né? E beleza. São exemplos de funções ímpares. Bom, de acordo com 2, a função tem que ser zero. Né? O f de zero tem que ser igual a zero se a função for ímpar. E cujo domínio tiver origem. Quer dizer, uma função cujo domínio contém a origem, o f de zero tem que ser zero. Né? Ele está falando isso pelo seguinte, né? F de menos zero vai ser igual a menos f de zero, pela definição aqui de função ímpar, caso zero esteja na origem, né? Caso a origem esteja no domínio. Só que menos zero é zero, então fica f de zero igual a menos f de zero. Passa para o outro lado, 2f de zero igual a zero. Divide por 2 dos dois lados, f de zero igual a zero. Quer dizer, uma função ímpar que tem a origem no domínio, ela tem que passar pela origem, f de 0 é 0, tá? Você pode ter uma função que respeita esse f de menos x igual a menos fx, quer dizer, seria tecnicamente uma função ímpar e o zero não está no domínio? Pode, eu vou te dar um exemplo. A função 1 sobre x. Exemplo, f de x igual a 1 sobre x. Né? Se você olhar para essa função, veja bem, né? Olha a situação do gráfico dela. Lembra da rotação de 180 graus lá? Quer dizer, vai cair aqui em cima, né? Que meu desenho ficou ruim, porque parece que está um pouco mais afastado aqui, que eu não sei desenhar. Mas f de x igual a 1 sobre x, ele é um exemplo de uma função que respeita isso, pode ser chamada de ímpar, mas o zero não está no domínio dela, né? Porque não pode ter zero aqui no denominador. Mas se o zero estiver no domínio, aí o f de zero tem que ser zero. Acabamos de ver isso aqui, tá legal? Bom, beleza. Então, o que mais que eu quero falar aqui? Estou comentando aqui, né? A maioria das funções não é nem par nem ímpar. Então, é aquela história. Não são todas as funções que você pode olhar e falar, não, é par, é ímpar, é par, é ímpar, é par, é ímpar. Não. Exponencial, por exemplo, e elevado a x. F de x igual a e elevado a x. Não é nem par nem ímpar. F de x igual a x mais 1. X mais 1. Não é nem par nem ímpar. Tá? Bom, então tem vários exemplos, né? Aí tem uma criança berrando aí, não sei se vocês estão ouvindo, né? Então tá aqui. Um pouco de berreiro de criança sempre tem nesses condomínios, né? Tipo o dia inteiro. A maioria das funções não é nem par nem ímpar, como, por exemplo, e elevado a x. Apenas uma função, que é a função identicamente nula, f de x igual a zero, é ao mesmo tempo par e ímpar. Olha que interessante, porque f de x igual a zero satisfaz as duas definições, né? Então, ela é par e ímpar. Só que eu vou comentar uma coisa interessante com vocês lá da álgebra linear. Lá na álgebra linear, a gente prova que, apesar de só algumas funções serem par, só algumas funções serem ímpar, toda função contínua pode ser escrita como uma soma de uma função par com uma função ímpar. Então, no conjunto das funções contínuas, ou uma função é par, ou é ímpar, ou ela é soma de uma par com uma ímpar. Então, essa ideia das funções pares e ímpares é impactante, por mais de que não sejam todas as funções que sejam par ou ímpar. Bom, ele comenta aqui vários resultados que eu vou deixar para vocês lerem, tá? Eu vou me concentrar mais nesse... O importante para a gente, por exemplo, ele está falando da soma, né? O que seria, porque a gente tem que destacar e não pode esquecer aqui no item 1, o produto de duas funções pares é uma função par, tá? Então você não pode esquecer, par vezes par dá par. Isso é importante para a gente, vai usar muito, né?
Então, deixa eu abrir só uma luzinha aqui para fazer uma tabelinha. Então, vamos colocar aqui. Aqui. Então, função par vezes par, isso aqui é função, hein? É igual a par, tá? Por outro lado, ele diz aqui, ó, presta atenção. Se o produto de duas funções ímpares é par também, aí já não... Entendeu? Então, ímpar vezes ímpar dá uma função par também. Isso aqui já é radicalmente diferente dos números, tá? Porque nos números, se você fizer ímpar vezes ímpar, dá ímpar, né? 3 vezes 5 é 15, né? Assim por diante. 7 vezes 3 é 21. Então, nunca vai acontecer isso aqui nos números. Agora, ele diz aqui, ó, o produto, ou a soma, ele fala também, né, de uma função par, uma função ímpar, mas não estou preocupado com isso agora. O produto de uma função par com uma função ímpar é uma função ímpar, tá? É uma função ímpar. Então, olha só. Aqui ele está considerando funções não nulas, né? Tira fora a função nula para não dar pau, porque a função nula é a única que é ao mesmo tempo par e ímpar, tá? Então, dentre funções não nulas, eu depois vou escrever aqui. Se eu tiver uma par vezes ímpar, e eu tiver ou ímpar vezes par, tanto faz, né? Ímpar vezes par, o resultado dá a função ímpar, tá? Ímpar, ímpar. Isso é importante por causa das fórmulas lá da série de Fourier, das integrais que vão simplificar. Então, isso aqui, para que fique bem claro, né, vale para funções. Tá? Não estou falando de números. Bom, aí esse aqui é importante. Agora, outra parte importante que eu quero destacar, depois você lê tudo isso aqui que é interessante, mas eu queria destacar a questão da integral. Então, quer dizer, quando eu tenho uma integral num intervalo simétrico de menos L até L, de uma função par, o que dá pra gente... A questão da integral, como é que fica, né? Imagina que f de x é par. F de x é par. Aí eu vou fazer a integral de menos L até L. Então, o que vai acontecer? Integral de menos L até L de uma f de x dx pode ser quebrada em duas. Fica a integral de menos L até zero, f de x dx, mais a integral de 0 até L, f de x dx. Beleza. Só que a função é par. Então, eu sei que nesse trecho aqui, onde está para os negativos, existe uma relação, né? Aqui, na verdade, eu poderia, por exemplo, ou seja, eu poderia fazer uma mudança de variável aqui. Poderia fazer a mudança. Você pode pensar só pelo desenho, né? Que é muito mais fácil, né? Pelo desenho, o que a gente já espera que vai acontecer? Mas eu vou fazer a mudança de variável também. Como a função par tem esse aspecto aqui, e a integral de 0 até L vai ser essa área aqui, que vai desde o 0 até o L, e ela é totalmente simétrica para o lado de cá, é claro que a integral de menos L até L vai ser 2 vezes essa área do lado de cá. É só você pegar a integral de 0 até L e multiplicar por 2, que aí já corresponde a de menos L até L. Acho que todo mundo percebe intuitivamente isso que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Só que como é que você poderia provar isso algebricamente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou pegar e vou introduzir nessa primeira integral uma variável y que é igual a menos x. Y igual a menos x. O que vai fazer com que dy, ou dx no caso, né, seja igual a menos dy. Dx é menos dy. E também tem que mudar os limites de integração. Por exemplo, quando x é menos L, substitui menos L aqui no lugar do x. Menos L vai dar y igual a L. Então, essa integral aqui vai ficar integral de L, e quando x for zero, se eu colocar zero aqui, vai ficar y igual a zero. Ela vai ser integral de L até zero. No lugar de f de x, eu coloco menos y, né? Porque x é a mesma coisa que menos y. F de menos y. E no lugar do dx, eu coloco menos dy. Menos dy. Só para... Porque pelo desenho é muito fácil de ver, né? Mas e pela conta aqui, como é que ficaria? Ficaria assim,
integral, e essa aqui deixa igual, integral de 0 até L f de x dx. F de x dx. Bom, esse menos, aí você tem que lembrar no cálculo 1, tem um teoreminha lá que a professora explica que se eu inverter os limites de integração, o zero vier para baixo, o L for para cima, aparece um sinal de menos aqui. Então eu vou usar exatamente essa ideia. O zero vem para baixo, o L vai para cima, aparece um sinal de menos aqui. Só que esse sinal de menos anula com esse sinal de menos aqui. Menos com menos é mais. Então fica assim, integral de 0 até L, f de... tudo bem, vai sumir esse sinal de menos com menos que apareceu aqui, mas e esse menos y? A função é par. Função par, qual é a propriedade básica dela? F de menos alguma coisa é igual a f de alguma coisa. Então esse f de menos y, como a função é par, vai ficar f de y, dy. Então, essa primeira integral virou isso. Mas a segunda integral que ficou parada ali. Vocês concordam que essas duas integrais são iguais? Olha lá. O que é uma integral de f de y dy, de 0 até L? Dá o mesmo resultado que a integral de f de x dx, de 0 até L. Então, é duas vezes a mesma integral. Então, resultado, isso aqui deu igual a duas vezes integral de 0 até L, f de... Aí escolhe qualquer uma das duas letras, eu vou usar x, tá? Então, quer dizer, a integral de menos L até L, f de x dx, ela é igual a duas vezes a integral de 0 até L, quando a função é par, tá? Então, beleza. E no caso da função, isso aí vai ser usado direto, né? Por isso que eu estou explicando durante os exercícios de série de Fourier, por isso que eu estou chamando a atenção. Agora, aqui no caso da função ímpar, o que ele diz aqui embaixo? Ele diz o seguinte, ó, beleza, né? Se a função é par, a integral de menos L até L, f de x dx, é duas vezes a integral de 0 até L. Ajuda, mas não muito. Agora, e se a função for ímpar? Se a função for ímpar, dá zero, aí ajuda muito. Né? Que foi aquele BM lá do exemplo da onda triangular que deu zero. Eu estava me referindo justamente a isso aqui. Né? Mas como é que você pode provar um negócio desse? Imagina que você tem uma f de x, seja f de x, função ímpar. Aí você tem uma integral de menos L até L, f de x dx para fazer. O integral de uma função ímpar num intervalo simétrico. Aí você quebra em duas. Fica a integral de menos L até zero, f de x dx, mais integral de 0 até L, f de x dx. Aí faz aquela mesma mudança de variável lá que eu tinha falado. E declara uma variável y, que é menos x. Obviamente, o dx vai ser igual a menos dy. Tá lá. Substitui nessa primeira integral. Então, como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, troca o limite de integração, vai ficar integral de L até zero, integral de L até zero, f de menos y, menos dy, né? Deixa eu melhorar essa minha letra aqui, que está muito podre. Espera aí, deixa eu melhorar. Aqui, f de menos y, menos dy. Mais a outra integral está a mesma coisa, mais integral de 0 até L, f de x dx. Certo? Bom, aí tem aquela mesma jogada, inverte o limite de integração, aparece um menos, menos com esse menos aqui some. Só que agora o f de menos y, como a função é ímpar, eu não posso, que nem eu fiz na par, trocar f de menos y por f de y. Eu tenho que trocar ele por menos f de y. Então vai ficar assim, integral de 0 até L, inverti aqui os dois, apareceu um menos. Cortou com esse menos aqui. Só que esse f de menos y vira menos f de y, dy, mais integral de 0 até L, f de x dx. Resultado. Imagina o menos aqui fora. Você tem exatamente a mesma integral de 0 até L, f, de 0 até L, f, só que aqui com sinal de menos, aqui com sinal de mais. Resultado. É a mesma área, né, que você está calculando. As pessoas se confundem pela letra ser diferente. Elas acham que se você mudar essa letra aqui do d, y ou x, lembra que esse aqui não é o nome da função. Se você mudar o f para g, muda a conta. Né? Se você mudar o limite de integração de L para M, muda a conta.
Mas esse y você pode mudar à vontade que não muda o resultado da conta. Se eu botar um alfa aqui e um beta aqui, continua dando o mesmo resultado. Por quê? Porque é uma variável muda, é a variável de integração. É que nem o cara pensar assim, quanto que dá a integral de 0 até 1 de x quadrado dx? Aí ele faz a conta lá, dá meio, né? Meio não, dá 1/3, né? Integral de x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3, vai dar 1/3. Né? Aí o cara fala, não, mas vai dar diferente para a minha conta, porque eu fiz integral de 0 até 1 t quadrado dt. Mas se você fizer 0 até 1 t quadrado dt, vai dar 1/3 do mesmo jeito. Ah, mas a letra está diferente, como é que o dx deu diferente? Porque não é só uma variável para integração. O que importa é que tem uma função quadrática aqui, uma função quadrática aqui, iguais, e a integral nos dois casos estão de 0 até 1. Tá certo? É a mesma ideia que eu estou usando aqui. Então, f de y, f de x, de 0 até L, de 0 até L. É o mesmo resultado, só que um está com menos, outro está com mais. Então, o resultado é 0. E a integral, portanto, em intervalo simétrico, não é qualquer integral de função ímpar. É integral em intervalo simétrico, de menos tanto até tanto. Menos m até m, menos L até L, menos alfa até alfa, menos a até a, menos b até b. Integral no intervalo simétrico, menos π até π. Integral no intervalo simétrico de uma função ímpar vai dar sempre 0. Tá certo? Está registrado aí para vocês. Então, esses dois resultados são importantíssimos para ser utilizado em séries de Fourier. Porque olha o que ele comenta aqui. Série em senos e série em senos e cossenos. Então, suponha que você tem lá uma função f que tem periódica e tal, que tem série de Fourier. O que vai acontecer na hora que você fizer f de x vezes cosseno, f de x vezes seno, que você tem que fazer para calcular os coeficientes a e b? Se a função é par, perdão, é que ele não falou aqui, né? Ele não falou aqui se é par ou se é ímpar, mas pelo que ele está falando aqui, suponha que... Ah, não, periódica par, falou sim, está aqui, par. Se a função f é par, eu não tinha visto aqui, se a função f é par, lembra que cosseno de npx é sempre par, e lembra que seno de npx é sempre ímpar. Então, se a f de x for par, par vezes par dá par. Então, vai ficar assim. Vai zerar o bn, sobreviveu o an. Tá? E a sua série de Fourier vai ficar assim. A gente chama isso aí de série de Fourier em cossenos. Quer dizer, toda função par tem uma série de Fourier só em cossenos. Lembra o que aconteceu com a onda triangular lá com dente de serra? Ficou só em cossenos. Tá? Se a função é par, a série é em cossenos. Tá? Se a função é ímpar, a série é em senos, porque aí, se f de x é ímpar vezes par vai dar ímpar. E aí o AN zera. Integral de ímpar vai ser a integral do AN. E ímpar vezes ímpar vai dar par. Então sobrevive o BN. Então, e o A0 também zera, né? Quer dizer, o legal da função ímpar é que zera o A0 e o AN. Aí some esse terminho aqui. Aí vai ficar, no caso da função ímpar, vai ficar só a somatória BN seno. Tá? Agora, veja bem, série de Fourier em senos, né? Eu entendo que não vale a volta desse tipo de coisa. Tá? Aqui ele vai fazer o exemplo aqui da dente de serra. Ah, eu estou falando toda hora dente de serra daquele triângulo lá. Dente de serra, na verdade, é isso aqui, tá certo? Dente de serra é a que vem da função f de x igual a x. Aquela lá é onda triangular, tá? Não vou mais fazer essa confusão. Me desculpa a vergonha que estou passando aqui. Eu usei o nome errado da função. Mas o que eu ia te falar é o seguinte. Note que quando a função for par, a série vai dar em cossenos. Quando a função for ímpar, a série vai dar em senos. Mas nem sempre que a série tem senos, né, só senos, significa que a função seja ímpar. Porque a gente acabou de ver aquele exemplo ali na sessão anterior, onde não tinha uma função ímpar, né? Essa função aqui não é ímpar, nem par. E quando a gente foi calcular a série de Fourier dela, ela ficou só em senos. É claro que você vai falar, não, mas não zerou todos os A's também, porque o A0 não deu zero. Tem esse detalhe também, né? Mas não vai se confundir. Você bate o olho rápido e vê só seno, fala, isso aqui deve ser uma função ímpar. Não, cuidado. A hora que você vai ver a função, ela é assim. Agora, se a função for ímpar, você já espera que a série de Fourier dela vai dar uma série só com senos, tá certo? E a série de uma função par vai dar apenas com cossenos, tá? Isso aí já é certeza pelo que a gente está vendo aqui,
Tá legal? Então, era isso que eu queria terminar a aula falando para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para destacar. Esse exemplo eu faço na aula que vem, e aí a gente faz mais exercícios de série de Fourier, tá? E aqui, ele está dando uma exemplificação aqui de como que fica a série de Fourier. Claro, aqui é uma soma parcial, n igual a 9. Não vai achar que série de Fourier é isso aqui. Isso aqui é para n igual a 9, tá? A série de Fourier, o somatório vai até infinito. Quando esse somatório vai para infinito, você não vê mais a série. Ela fica igual à função, sem distinção. Ela converge para a função, tá? Não vai entender errado. Aí aqui já é exercício. Então, para mim tá ótimo, tá legal? Eu falei tudo que eu queria falar hoje e dispenso vocês. Deixa eu só fazer uma chamadinha aqui com vocês. Ô, meu Cristo. Aqui, ó. Aproveitar que vocês estão aí, já ganhar tempo aqui, ó. Aí, claro que todos disseram presentes, depois eu dou uma olhada lá, né? Mas eu já queria ganhar tempo aqui, ó. Equações diferenciais, né? Vou lançar falta para todo mundo. E aí vocês vão me dizendo aqui quem é que está presente, né? Deixa só eu ver aqui se eu interrompo. Não interrompo, deixa eu interromper aqui a gravação. Interrompi. Gabriel Rolim.